Oi, pessoal. A gente está aqui no IESP, vai fazer uma live, vamos esperar um pouquinho aí só para as pessoas irem entrando, para a gente conseguir interagir mais. Para quem ainda não viu sobre o assunto da live, são 5 passos para ser um arquiteto especialista de sucesso. E eu vou falar aqui para vocês um pouquinho e tal. Então é o seguinte, como eu havia já pré-estabelecido esse tema de falar sobre 5 passos para atingir o sucesso, né, na arquitetura, para ser um arquiteto especialista de sucesso, eu vou começar pelo passo 1, tá? Eu acho que o primeiro passo para a gente ser um arquiteto especialista de sucesso é obter o conhecimento, né? A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter informação, então é importante você ter cursos, pós-graduação, enfim, não parar nunca de estudar, curso de extensão e muitas outras coisas. O conhecimento é a base do sucesso de qualquer profissão, né? Eu estou falando aqui da arquitetura mais especificamente, mas na verdade é o sucesso para qualquer profissão. E o arquiteto especialista não é diferente disso. Então eu acho que buscar sempre o conhecimento, né? Buscar todos os dias aprender mais é o primeiro passo para a gente conseguir atingir o sucesso, certo? O segundo passo é o que fazer com esse conhecimento. Porque não adianta nada você ter um conhecimento, deter um conhecimento, estar aqui cheia de informações e não saber o que fazer com esse conhecimento, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente precisa entender muito é que todo mundo trabalha com um propósito e esse propósito ele sempre depende do outro. Então, um arquiteto especialista, como qualquer outra profissão, ele trabalha para outras pessoas. Então, acho que a gente precisa ficar muito atento ao outro, né? Muito atento à demanda do outro, à demanda do cliente. Né? Se a gente não percebe isso, você acaba não sabendo o que é que você tem que fazer com o conhecimento que você tem, né? E um conhecimento só para si, ele não vale de nada, né? Se você não tem aplicação para esse conhecimento, se você não está pegando esse conhecimento e transformando outras vidas, não justifica que você tenha esse conhecimento. Então eu acho que esse segundo passo é importantíssimo, assim, você saber o que é que você vai fazer com o que você aprendeu até aqui e com o que você aprende todos os dias, né? Porque como eu já falei, o conhecimento é uma das coisas mais importantes que a gente tem aí para atingir o sucesso. Então se você aprendeu hoje, o que é que você vai fazer com esse aprendizado amanhã, né? Com aquele conhecimento que você adquiriu. Se você não for fazer nada, não justifica ter aprendido, né? Então, se você está aí pensando, eu quero fazer uma pós-graduação, ok, mas então pensa o que é que você vai fazer com esse conhecimento depois que você terminar a pós-graduação, né? Porque não justifica você ter uma pós por ter uma pós. Quer dar aula ou quer, de repente, se especializar em alguma coisa, trabalhar mais Nossa Senhora! Não tô sabendo falar. Especificamente naquela área. Então, como que você vai trabalhar com aquilo, né? Então a partir de manhã eu quero trabalhar com paisagismo e tal. Então, como é que você vai fazer isso, né? Você vai pegar esse conhecimento, você vai trabalhar no escritório, você vai trabalhar para outra pessoa, enfim. Então é isso, eu acho que a gente precisa saber muito o que é que a gente vai fazer com o conhecimento que a gente adquiriu ao longo da vida profissional, né? Ao longo da vida acadêmica, tá? O terceiro passo, gente, é você divulgar o seu trabalho, né? Se o seu trabalho não é divulgado, não há como as pessoas se identificarem com ele, tá? Não tem como as pessoas falarem, olha, eu gostei daquele ou daquela arquiteta, né? Não tem como, a pessoa vai falar, ela vai gostar de você, assim, como pessoa, mas de trabalho ela não vai conhecer. Então, se você não mostra o seu trabalho para o seu público, para o seu cliente, isso já ficou deficiente, né? Porque a dificuldade dessa pessoa te encontrar, a dificuldade dessa pessoa ter um rapport com você, assim, de querer o seu trabalho, porque tem muitos, né, por aí, de querer o seu trabalho, ela aumenta muito, né? Então, você tem que divulgar da sua forma o que é que você faz, qual o seu diferencial, com o que é que você trabalha, todos os serviços que você presta, né? Então, por exemplo, a maioria dos arquitetos que eu conheço trabalham com projeto. Joia, não tem problema nenhum você trabalhar só com projeto. Divulgue o seu trabalho com projeto. Mas
Todo mundo, por exemplo, divulga projeto. Todo mundo que trabalha com projeto divulga o projeto. A forma com que você está divulgando o seu trabalho é que é muito mais importante, porque o cliente não se identifica com uma pessoa que faz projeto, porque senão ele pode contratar você ou pode contratar qualquer outro arquiteto, né? O que faz o diferencial é a forma com que você divulga seu trabalho. Então, como é que você está divulgando seu trabalho? Seus clientes sabem tudo que você faz no seu escritório, se você presta consultoria, se você presta assessoria, seus clientes sabem disso. Se eles não sabem, não tem como você vender o seu trabalho, né? Não tem como você divulgar e falar, olha, eu vou ter clientes a partir dessa divulgação. Então, isso é extremamente importante, assim, para ter sucesso, as pessoas compreenderem a forma com que você trabalha, tá? Uma outra coisa que eu acho importantíssimo também, que eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, foi conseguir otimizar o meu tempo, né? Eu acho que a gente, enquanto arquiteto na faculdade, a gente tem muita dificuldade dessa noção de tempo. Não sei se é porque a maioria das pessoas que fazem arquitetura fazem por amor, assim e tal, mas a gente não tem noção. Por exemplo, quando você pergunta para um arquiteto quanto tempo ele demora para desenvolver um projeto, ele vai falar assim, sei lá, 1 semana, 2 dias, mas não vai saber de falar em horas, por exemplo, né? Isso aí é fundamental. Porque se você, por exemplo, todo mundo tem 24 horas para dormir e fazer tudo, né? Então, se você tem um objetivo de ganhar X, você tem que saber quantas horas você precisa trabalhar para ganhar aquele X, né? E aí saber o seu preço por hora. E se você não sabe otimizar esse tempo, quer dizer, trabalhar mais num espaço mais curto, né, num menor espaço de tempo, você não consegue atingir o sucesso simplesmente por não ter noção de quanto tempo você demora para desenvolver um trabalho, né? E isso não justifica, porque na própria faculdade a gente já tem condições de verificar quanto tempo a gente demora para desenvolver, por exemplo, um projeto executivo, né? Ou para desenvolver um detalhamento, enfim. Então é isso, otimizar o tempo é importantíssimo. E a primeira coisa para otimizar o tempo é você ter essa noção de quanto tempo, né? E depois que você tiver essa noção de quanto tempo, eu demoro tanto tempo. Aí você consegue colocar o seu preço, você começa a tentar conseguir reduzir o tempo de produção ali, a não se dispersar tanto assim com música, com WhatsApp, com Facebook, você foca mais e aí o seu tempo rende muito mais, né? E aí você vai também começar a organizar a sua própria vida, né? Com relação a otimizar o tempo, porque na verdade a gente deveria estar disponibilizando tempo para fazer tudo o que eu falei antes. Então você tem que ter um tempo para melhorar o seu conhecimento, você tem que ter um tempo para pensar como é que você vai repassar esse conhecimento, como é que você vai trabalhar com ele em função dos outros, você vai ter que ter um tempo para pensar como é que você vai divulgar aquele conhecimento, enfim. A gente precisa mesmo muito disso, né? E é uma pena que na faculdade, pelo menos onde eu estudei e onde eu lecionei, a gente não tenha esse tipo de disciplina, né? A gente não consegue fazer isso, a gente não tem uma disciplina de venda, a gente não tem uma disciplina disso mesmo, de conseguir otimizar o tempo, de conseguir prever quanto tempo a gente vai demorar para desenvolver um projeto, né? E o 5º e último passo, que eu acho que talvez seja o mais importante de todos, porque eu acho que é uma falha natural que eu vejo em muitos recém-formados, enfim, em muitos dos meus ex-alunos e enquanto estão na faculdade, depois que se formam, é a gente compreender definitivamente a lei do mínimo esforço. É a gente entender que a gente não precisa trabalhar exaustivamente para conseguir atingir os nossos objetivos, até porque trabalhando exaustivamente ninguém consegue atingir os objetivos. Eu quero também aqui deixar bem claro que trabalhar exaustivamente é diferente de trabalhar muito, tá? Eu trabalho muito ainda, mas meu trabalho não é mais exaustivo, não é uma coisa que me leva assim a chegar no fim do dia e falar tô morta todos os dias, né? Não é exaustivo, eu trabalho muito, mas não é assim.
E a faculdade de arquitetura, eu acho que ela leva a gente nesse momento. Eu acho que a gente chega à exaustão mesmo, né? Para terminar projeto em data. Um dos motivos que ela leva à exaustão, por exemplo, é porque a gente não consegue otimizar o tempo, que foi o que eu falei no passo anterior. Né? A gente não consegue otimizar, a gente não consegue correlacionar isso aí com o tempo que a gente vai demorar. E aí acaba deixando tudo para a última hora e acaba tendo esses momentos de exaustão, muitas vezes, muitas vezes. Então, eu acho que depois de formado e já procurando se especializar, né, ou já sendo especialista, a gente tem que ter muito em mente que a faculdade já foi, já passou, que aquele momento de chegar à exaustão já passou, né, que o seu momento de trabalho, ele não tem que ser assim. Então, a lei do mínimo esforço, ela deixa bem claro isso, assim, de que a gente não precisa chegar à exaustão para conseguir atingir o objetivo, né? Trabalhar muito é importante, muito importante, mas chegar à exaustão não é importante. A gente precisa compreender, por exemplo, a lei do mínimo esforço faz uma relação com a natureza, né? De que a natureza não faz nenhum esforço, o sol não faz esforço para brilhar, né? As plantas não fazem esforço para crescer, então a gente também não deveria chegar nessa exaustão para poder conseguir os nossos objetivos, né? Então é isso. Espero que todo mundo tenha aí aproveitado do meu conhecimento um pouco. Espero fazer live mais vezes com vocês. Queria agradecer muito o IESP pelo convite. Queria agradecer a minha coordenadora maravilhosa que está aqui, mas que não vai aparecer, que é a Aline, pelo convite de estar aqui em Juiz de Fora, enfim, aqui no IESP. Obrigada, viu, gente? Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que esteve aí.